O plasma genitalium é o organismo vivo mais simples que existe hoje. Apesar de ser a célula mais simples que existe, capaz de se reproduzir, tem 482 genes com 500 mil de letras de informação. Se fôssemos escrever a informação contida nos genes de um micoplasma, seria necessário um grande livro para registrá-la. Ok, esta é a vida mais simples que existe, e supostamente surgiu através da passagem de tempo por um acaso, numa sopa primordial. É semelhante a alguém dizer que uma explosão numa gráfica poderia produzir uma enciclopédia com toda a sua informação. Para onde que olhemos no universo físico, observamos a evidência de propósito e de complexidade incrível. Isto nos leva a perguntar: tudo isto aconteceu por acaso? Ou será que é o resultado de algo ou alguém muito maior? Sou Randall Milton Pollard, autor do livro No Princípio Criou Deus os Céus e a Terra, e convido você a examinar a evidência do mundo real. Se a Bíblia é certa, então tudo que existe foi criado como resultado do projeto do Deus Todo-Poderoso. Mas se a evolução é correta, então tudo vem do Big Bang e não há necessidade de nenhum Deus. Mas os fatos e as evidências do nosso mundo realmente apoiam a evolução? Vamos considerar um dos principais problemas científicos com a teoria da evolução. Muitas vezes imaginamos que a evolução é tão científica que não há nenhum problema com ela. Realmente é justamente o contrário. Em vez de simplesmente repetir o que a Bíblia ensina, queremos considerar os fatos científicos da questão. Muitas vezes até nós aceitamos a falsa ideia que a ciência não erra, ou pelo menos que está baseada firmemente nos fatos, enquanto a Bíblia é apenas um livro religioso e, portanto, não é científico. Mas a ciência não é fixa, ela é simplesmente a interpretação atual do acúmulo de fatos que temos hoje. É por isso que eles estão sempre modificando os livros-textos sobre a ciência. O que os cientistas enfatizavam com muita certeza ontem pode ser completamente falso na ciência de hoje. Realmente, a ciência não fala, não diz nada. Os cientistas falam conforme suas interpretações dos fatos conhecidos hoje. Às vezes acertam, às vezes erram. A Bíblia, entretanto, não erra e não muda. Então, em vez de ter medo da ciência, devemos examiná-la e usá-la para defender a verdade. Hoje, queremos examinar o primeiro dos principais problemas científicos com a evolução, que é a falta de um mecanismo. Mas antes de começar, realmente devemos definir a palavra evolução. Em seu sentido mais conhecido, o biológico, evolução significa um processo por meio do qual a vida surgiu de matéria não viva e mais tarde desenvolveu-se inteiramente por meios naturais. Esta definição é de um professor de bioquímica, PhD no assunto. A maioria dos darwinistas concordariam com esta definição. Observe bem que a teoria da evolução tem 2 abacaxis para descascar. Primeiro, tem que explicar de onde veio a primeira vida, e segundo, tem que explicar como cada espécie de organismo conseguiu as novas informações genéticas para se desenvolver.
Então, o primeiro dos principais problemas científicos com a evolução é a falta de um mecanismo. O que significa isto? Se não podemos observar a evolução acontecendo hoje, então o que nos convence que aconteceu no passado? E se aconteceu no passado, qual foi o mecanismo que fez a evolução acontecer? Se a evolução é um fato, como muitos professores alegam, então eles têm que mostrá-la acontecendo agora, ou pelo menos mostrar como aconteceu no passado. Infelizmente, eles não conseguem fazer nenhum nem o outro. Se um dia você acordasse e descobrisse que seu cachorro estava doente, você não queria saber o porquê? O que é que causou isto? Não aconteceu sem ter uma causa. E a evolução, se realmente aconteceu, teria que ter uma causa. Um mecanismo que causou o que não observamos acontecendo hoje. Realmente o que observamos acontecendo hoje é o contrário da evolução. Extinção. Espécies morrendo e nenhuma espécie ou organismo em transição de uma para outra. Vamos considerar 3 fatos intrigantes sobre a falta de um mecanismo para a evolução. O primeiro fato é justamente a realidade da variação genética. Alguns querem dizer que a Bíblia e o criacionismo não permitem a variação genética. Outros querem dizer que a variação genética já é a prova da evolução. Todas essas duas ideias estão erradas. Ninguém que seja inteligente nega o fato da variação genética em cada espécie de organismo, inclusive no ser humano. Se a variação genética não fosse verdadeira, então todos os homens seriam iguais a Adão e todas as mulheres iguais a Eva. Em Gênesis 1, Deus enfatizou que Ele criara cada planta, árvore, pássaro, organismo e animal conforme sua espécie. Enfatizou até o ponto de usar esta frase 10 vezes no capítulo 1 para descrever a criação de tudo o que vive. Deus também faz questão de ligar a ideia de cada espécie à sua semente. E realmente é exatamente isto que os cientistas descobrem no mundo real. É impressionante como a Bíblia não erra nos detalhes científicos, apesar de não ser um livro-texto sobre ciência. Quem descobriu como a variação genética funciona foi um monge, criacionista, Gregory Mendel. Ele fez muitos experimentos científicos com ervilhas, que o levou a compreender como as características passam para os descendentes. O trabalho fundamental dele foi basicamente ignorado no seu tempo, em parte por causa da emoção sobre o darwinismo e em parte porque Mendel o rejeitava. O que Mendel fez foi verdadeiramente científico, ao passo que Darwin só propôs teorias e ideias.